Aqui está a sétima carta da sequência, carta de número 6 nos diferentes tarôs. Em todos os tarôs de Marsella leva o título de l'amoureux, o amante ou o namorado. No tarô de White se chama os amantes e na maioria das cartas conserva este nome, inclusive nos os em tarô, que acostuma mudar os nomes originais. No tarô egípcio se chama a indecisão nas primeiras edições e nas modernas os amantes. No tarô experimental recebe o título de a escolha. Esta é a carta de número 6. Se com o 5 inventávamos o movimento, ou seja, o tempo, com um novo ponto, o 6, colocamos um observador, aquele que vê e percebe, e pode tomar consciência do que acontece. Ou seja, com o 6 já estamos integrando a nossa sequência, a percepção e a consciência. Os símbolos gráficos do 6 são o hexágono e a estrela de 6 pontas. O hexágono e o círculo circunscrito nele compartilham muitas qualidades, das quais a mais conhecida é que o lado do hexágono é igual ao raio do círculo. Também, se dividimos a circunferência por seu raio, vamos obter um número muito próximo a 6, que é 2π, 6,2832. São várias as características aritméticas e geométricas que o hexágono e o círculo compartilham, de maneira que podemos deduzir que também têm em comum aspectos simbólicos. Assim, o hexágono é um símbolo da espiritualidade e da perfeição. Na natureza aparecem nos alvéolos pulmonares, que têm forma de rede hexagonal, nos alvéolos dos favos das colmeias das abelhas, na estrutura molecular da celulosa da madeira e nos cristais de quartzo, que também apresentam simetria hexagonal. Na antiguidade clássica, o 6 era atribuído a Vênus Afrodita, a deusa do amor físico. A raiz da palavra 6 e da palavra sexo é a mesma. Se através do sexo se unem um macho e uma fêmea, através do 6 se integram os princípios feminino e masculino. Assim, a estrela de 6 pontas, que posteriormente na tradição hebraica recebe o nome de selo de Salomão ou estrela de Davi, nos mostra a união de dois triângulos, o triângulo ascendente masculino, símbolo do fogo, e o triângulo descendente feminino, símbolo da água, sendo ela, então, símbolo da complementação dos opostos e do equilíbrio, harmonia, elevação e transcendência produto dessa complementação. Observem o paralelismo com o caduceu de Mercúrio. Na estrela de 6 pontas, podemos colocar os 7 planetas principais, com o Sol no centro e seus correspondentes metais com o ouro no centro. Nos tarôs de Marsella, vemos um jovem entre duas mulheres. Uma mulher de mais idade e outra mais jovem. A de mais idade leva uma coroa, símbolo de poder e nobreza, e a mais nova não. Parece estar escolhendo entre as duas, a mais velha poderosa, nobre e nariguda, e a mais nova, plebeia e bonita. Tradicionalmente representa a escolha entre duas possibilidades, que incorporando o moralismo da época, tornou-se a escolha entre o bem e o mal, entre o caminho certo e o caminho errado. Alguns estudiosos veem neste jovem o processo de crescimento do ser humano que num determinado momento de sua vida tem que escolher entre continuar com sua mãe, que lhe dá segurança e amor, algumas vezes incondicional, ou ir com sua namorada, que gera tesão, mas não lhe dá nenhuma segurança. Provavelmente o fato de que este jovem esteja com o rosto dirigido a mulher de mais idade pode estar representando que racionalmente prefere a segurança e o conforto que lhe pode dar esta pessoa, enquanto que o seu lado não racional, como mostra o pé esquerdo, está mais interessado na jovem. White tira uma mulher. Quem sabe esta situação poderia acabar em um ménage à trois.
troca Cupido por um anjo e o casal que sobra vira Adão e Eva no jardim do Éden, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que sua mulher olha para o anjo, que representa a espiritualidade, enquanto que o homem olha para a mulher. Temos aqui os aspectos masculino e feminino, o consciente e o inconsciente, o racional e o não racional. Podemos dizer que só através deste lado não racional, através deste lado amoroso, feminino, podemos ter o contato com a espiritualidade. Isto é, o ser humano só pode conectar-se com sua espiritualidade através de sua parte feminina. A razão não consegue chegar lá. O homem se conecta com o anjo através da mulher. No tarot da Golden Dawn temos uma história completamente diferente. Andrômeda está amarrada a uma rocha e um monstro vai devorá-la. Nesse momento aparece Perseu, que acabava de matar a Medusa, se apaixona por Andrômeda, mata o monstro, liberta a moça e casa com ela. O tarot mitológico ilustra o mito de Paris. As três deusas, Hera, Vênus e Atena, não paravam de discutir qual delas era a mais linda, e Zeus, de saco cheio daquela conversa interminável, teve que tomar rédeas no assunto e mandou a Mercúrio que fosse a procurar a Paris, filho do rei de Troia, mas que tinha sido criado como pastor, para que desse uma maçã de ouro para a deusa que ele considerara mais bonita. Paris não queria dar essa maçã a nenhuma delas, pois sabia que dar a uma delas era colocar as outras duas contra ele. Inclusive sugeriu partir a maçã em 3 pedaços. Mercúrio esclareceu para Paris que pior que ter duas deusas contra ele era ter a Zeus, Júpiter em Roma, se não acatava suas ordens. Paris aceitou na hora. No entanto, as três deusas tiveram uma conversa particular com ele, onde cada uma delas lhe ofereceu seus atributos, caso ser escolhida. Hera ofereceu estabilidade econômica e emocional, com uma família modelo e uma boa conta no banco. Atena ofereceu transformá-lo em um guerreiro justo, valente e sábio. E Vênus, com a taça do amor na mão, disse-lhe que se ela fosse a escolhida, a mulher mais bonita da Grécia se apaixonaria por ele e viraria sua mulher. Finalmente, o besta de Paris deu a maçã a Vênus, com o qual Helena, a esposa de Menelau, o rei de Esparta, se apaixona por Paris. Ele a leva a Troia e o resto já sabem, foram 30 anos de guerra. A carta está falando das escolhas e de suas consequências, dependendo do nível de consciência com que as fazemos. Parece que Paris não tinha muita consciência em relação a isso. No tarot de Crowley, temos como figuras centrais o imperador e a imperatriz, e toda uma série de polaridades, o ouro e a prata de suas coroas, o cabelo e a pele preta dele e o cabelo loiro e a pele branca dela, a lança que ele tem na mão esquerda e a taça que ela segura com a mão esquerda também, símbolos respectivamente do fogo e da água. Depois temos uma dupla de crianças que tínhamos visto abraçadas na carta do louco. Aqui um é branco e outro negro. O branco tem na mão um ramo de flores brancas, símbolo do amor puro, e o negro um cacetete, símbolo da violência. Também aparecem o leão vermelho e a águia branca, símbolos dos princípios masculino e feminino na natureza e do enxofre e o sal na alquimia. Esta série de polaridades se integra no ovo órfico, que está mais abaixo, ovo que guarda a essência da vida. Está rodeado pela serpente, que representa a energia vital primordial e a sabedoria envolvida no processo de dar vida. Abençoando a união, oficiando a celebração do casamento hermético, aparece o ermitão, do qual vemos apenas a ponta do nariz e o bigode, e claro, as mãos. Ao redor de seus braços temos uma espécie de cinturão.
é o cinturão faixa, ou anel de Moebius, que diferente de qualquer outro cinturão que tem duas superfícies, a de fora e a de dentro, tem só uma superfície. Uma formiguinha que for caminhando pela de fora vai chegar um momento que vai caminhar pela de dentro. Um cinturão comum tem duas bordas, e o de Moebius só tem uma. Se cortamos um cinturão comum com uma tesoura no seu comprimento, obtemos dois. Se cortamos o de Moebius, obtemos um só, 2 vezes mais comprido que o original. Moebius foi um matemático e astrônomo alemão, prussiano, discípulo de Gauss e diretor do Observatório Astronômico de Leipzig. Trabalhou com matemática pura, desenvolveu o cálculo baricêntrico e inventou o princípio geométrico da dualidade, com o qual chegou em 1858 a definir este cinturão. Sabemos que se aplicamos uma função matemática a um determinado conjunto numérico, este pode se transformar em um outro conjunto numérico. Por exemplo, se ao conjunto numérico dos múltiplos de 2 le aplicamos a função matemática que consiste em multiplicar por 3, vamos chegar ao conjunto dos múltiplos de 6. Este cinturão de Moebius é, então, a expressão gráfica de uma função matemática que leva os conjuntos numéricos a outras dimensões. Seria, então, uma representação geométrica da transcendência. Na Carta dos Amantes temos também 3 formas de amor. Os gregos falaram em Eros, Philos e Ágape. Eros, o amor erótico, está ilustrado por Cupido, que desde a parte superior da carta lança suas flechas, e também pelo casal real. Cupido está vendado, representa o amor erótico inconsciente. Lembram do mito? Cupido lançava flechas de ouro e de prata. Quando uma pessoa recebia uma flechada de ouro, se apaixonava loucamente da primeira pessoa ou animal que passasse diante dela. Mas se a flecha for de prata, a pessoa que a recebeu vai odiar loucamente a primeira pessoa ou animal que passasse diante dela. Essas flechas são nossas projeções inconscientes. A projeção é um mecanismo de defesa para não assumir características próprias, desejos e impulsos, que, se expressados, poderiam lesionar a autoimagem artificial que construímos de nós mesmos. Na projeção, o indivíduo coloca sempre no outro o que é próprio. Vou explicar. Quando eu não me permito expressar um aspecto meu, porque quando o expressei na infância as consequências foram desagradáveis, mas que continuo gostando dele, então o projeto, lançando uma flecha de ouro, e fico enganchado com a pessoa na qual vejo este aspecto meu que eu não me atrevo a expressar. Se eu, quando criança, adorava cantar, mas isso foi reprimido pela família, depois me apaixono por um cantor. Mulheres que negam seu lado masculino, que se consideram incapazes de sair para a rua e conquistar sua independência econômica e seus objetivos, ficam enganchadas com os homens que expressam acentuadamente seu aspecto masculino, homens dominantes ou até tiranos ou agressivos aos quais essas mulheres se submetem. Quando minhas crenças me levam a condenar e negar um determinado aspecto meu, o projeto lançando uma flecha de prata e fico enganchado de uma maneira negativa, odiando as pessoas que mostram esses aspectos que eu condeno dentro de mim. Por isto, é muito interessante observar por que nos sentimos atraídos e por que nos sentimos repelidos, porque na verdade estamos amando ou rejeitando aspectos que são unicamente nossos. Este amor erótico inconsciente, especialmente na sua vertente das flechas de ouro,
é continuamente estimulado pela música romântica, os filmes e as telenovelas, e é uma das maneiras mais eficientes para ficar mutilados partidos e dependentes. No casal real, temos também o amor erótico. Também existe uma atração sexual, mas com um nível de consciência muito maior. Podemos falar aqui de seres completos que se encontram e se atraem. Seria, então, o amor erótico consciente. O casal de crianças nos fala do amor fraterno, do filos, da filarquia, da amizade, da cumplicidade. E, finalmente, o ermitão representa o ágape, o terceiro tipo de amor, o amor universal, ou, usando o termo budista, a compaixão, ou seja, o desejo profundo de que ninguém sofra. Em cima, temos duas mulheres, lembrando as duas mulheres dos tarôs de Marselha. A da esquerda é Lilith, a primeira companheira de Adão, e a da direita é Eva. Segundo este mito hebraico, que tem uma forte semelhança com o mito sumério da criação do ser humano, o princípio criador, Jeová, faz do barro a Adão e a Lilith, nome cuja raiz hebraica significa noite. Os deixa no jardim do Éden, aquele resort maravilhoso. No entanto, parece que Adão era muito caprichoso e exigente, e o tempo todo estava pedindo coisas para Lilith, que se um tira-gosto, uma caipirinha, um 69, um 72, um carrinho de mão, etc. Até que chegou o momento que Lilith se revoltou e falou: eu sou igual a você, fui criada como você, de barro. Não sou sua empregada. Não vou me submeter a seus caprichos. Mesmo assim, Adão continuou insistindo, até que Lilith enche o saco e vai embora. A partir daí, a tradição hebraica transforma em um demônio, que faz sexo com animais e demônios, come criancinhas e bebês recém-nascidos, como os comunistas, e outras atrocidades. Modernos estudiosos consideram Lilith como o símbolo da sexualidade feminina livre de tabus, livre de qualquer tipo de controle, que é o que mais temem os machos, e que o digam as mulheres muçulmanas e coptas, em cujos países ainda se pratica a ablação ou mutilação do clítoris. Bem, então Adão fica sem companheira e vai reclamar ao fabricante. Você me deu a Lilith como minha companheira e ela não só não me obedece, mas também abandonou o lar. O fabricante responde: você está muito estressado, relaxa, tira uma soneca. Enquanto Adão dorme, Jeová tira uma costela dele e com ela faz a Eva, um subproduto da fabricação de Adão. Claro, sendo assim, Eva se submete e faz tudo o que Adão quer. É paradoxal, para não dizer lamentável, que numa religião onde se considera o homem feito à imagem e semelhança de Deus, e a mulher feita de uma costela de homem, condenada desde o início à categoria de ser inferior, que as igrejas tenham mais fiéis mulheres do que homens, e as mulheres continuem iniciando a seus filhos nessas religiões. Lilith se torna então uma espécie de demônio que, transvestida em serpente, convence a Eva a comer a famosa maçã, acabando assim com sua estadia no jardim do Éden. No fundo da carta temos toda uma série de espadas. Esta carta, a sétima da sequência, é atribuída à sétima letra hebraica, neste caso, Zain. A letra Zain se corresponde com o caminho de número 17, que une e equilibra Binah com Tiferet, que é o caminho atribuído a esta carta. Zain significa espada e com o som dela, o nosso Z de zebra, o princípio criador fez o signo de gêmeos que vemos na pintura de Jofra. Estamos então diante do princípio da polaridade criando o universo. Falar isso, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, choca frontalmente com aquele creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc.
e seria muito perigoso, podendo merecer uma bela fogueira. Então, nos diz Crowley, para ocultar esta verdade, esta carta nos tarôs antigos teria sofrido algumas mudanças para acabar mostrando um homem entre duas mulheres. Viver na prática esse princípio da polaridade significa desenvolver interiormente as polaridades masculina e feminina. O primeiro passo seria perceber que o homem e a mulher de nossa vida estão dentro e não fora de nós. Só quando percebemos isso é que vamos poder sair de relacionamentos de dependência, de barganha, de exigência e expectativa, onde eu dou isso para que você me dê aquilo, onde acabo pagando um preço absurdo para que você me proporcione o que eu acho que eu não tenho dentro de mim. Ainda, essa expectativa distorce a nossa visão e vemos as pessoas como gostaríamos que fossem e não como elas realmente são. Esperamos ser Lancelot, que com seu cavalo e sua lança nos vai fazer felizes. E só com a proximidade e a intimidade descobrimos que não é Lancelot, mas Frankenstein. Ainda assim, podemos ficar décadas tentando que Frankenstein vire Lancelot. E coitado, não pode. Aquele mito citado por Platão no seu diálogo O Banquete conta que numa época existiam andróginos. Os deuses, incomodados pela ousadia deles, que até estavam tentando escalar o Olimpo, seres poderosíssimos, redondos, com 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços, os cortaram pela metade. E até que não encontraram essa outra metade, essa meia laranja ou meio melão, aquela alma gêmea, não seriam felizes. Este mito é uma grande mentira, uma armadilha terrível se for considerado no plano externo. Quanto mais procuramos a felicidade lá fora, mais nos distanciamos de nós mesmos. E quanto mais nos distanciamos de nós mesmos, mais precisamos de alguma coisa lá fora, entrando num círculo vicioso que nos leva à dependência, sofrimento e até a loucura ou a morte. Lembrem de Romeu e Julieta, por exemplo. No entanto, é uma grande verdade se entendido interiormente. Até que não encontremos e desenvolvamos as polaridades internas, o que os esotéricos chamam de androginato interno, permaneceremos no sofrimento procurando lá fora o que só existe dentro. Uma vez que percebemos que o homem e a mulher de nossa vida estão dentro e não fora, conseguimos ver as pessoas como são realmente, sem projeções, sem tentar encaixar essas pessoas reais em nossos modelos mentais de parceiros e podemos estabelecer relacionamentos reais onde compartilhamos aqueles aspectos que naturalmente se sintonizam conosco. Entendendo que os homens e as mulheres que passam por nossa vida são companheiros de viagem, que em algum momento sobem no trem e em outro momento descem, e os atraímos porque nos ajudam a crescer, o apego desaparece. Assim, podemos fazer conscientemente nossas escolhas de vida, não uma escolha entre o bem e o mal a partir de nossas crenças importadas, e nem uma escolha entre questões externas. Não se trata de escolher entre ficar com Brad Pitt ou Antônio Bandeiras, estudar agronomia ou direito, porque sempre que escolhemos em relação ao mundo externo, podemos nos arrepender. Escolhemos Brad Pitt e se ele chega bêbado em casa, nos arrependemos e dizemos, teria sido melhor escolher o Antônio. Aqui se trata de perceber em qual caminho de vida somos realmente fiéis a nós mesmos. E para isso, precisamos perceber que os princípios masculino e feminino estão dentro, para não ficar dependentes de outras pessoas, pagando assim um preço absurdo para alimentar a fantasia de que temos alguém aí fora que nos vai fazer felizes. Dom Juan, o mestre de Carlos Castaneda, falou assim:
tem um caminho que tem coração. Os outros não vão a lugar nenhum. Trata-se de, conectando-nos com a voz da essência, sair da necessidade de escolher, sair da dúvida. Porque quando estamos na dúvida, estamos na mente. E a mente, se não estiver no lugar dela, como vimos no mago e na sacerdotisa, sempre nos vai dar argumentos e mais argumentos para as diferentes opções. Quando nos conectamos com a essência, desaparecem as opções, desaparecem as dúvidas. Vemos claro qual é nosso caminho de vida. Este princípio de polaridade se manifesta continuamente como as forças da união e da separação, o solve e coagula dos alquimistas, a lei do pêndulo. É importante entender que um movimento em direção a uma das polaridades cria uma força na direção oposta, de maneira que a força da união vem da separação e vice-versa. Vejamos agora como interpretamos os amantes nas diferentes posições. No momento atual, esta carta indica que a pessoa está entrando em contato com um impulso interno de busca de um caminho de vida que seja seu caminho, onde realmente possa ser fiel a si mesma. Talvez ela se tenha distanciado muito dela mesma, procurando lá fora o que só está dentro, de maneira que sua vida foi perdendo significado. Agora pode estar começando a procurar dentro o que buscava fora. Na âncora, os amantes ilustram um padrão de comportamento resultado de uma dificuldade crônica para viver esse princípio da polaridade. Esta pessoa procura fora o que ela acha que está faltando dentro. E isso a deixa apegada a relacionamentos de dependência e a atividades sem significado. Orbita outras pessoas, vira um suposto complemento delas, se distancia dela mesma a cada dia mais, deixando de fazer seu próprio caminho. Pergunta-se: o que eu preciso fazer para que esta pessoa me dê a felicidade? E assim, vai entrando cada vez mais no mundo da dúvida, procurando escolhas externas e acaba ficando em permanente indecisão. Na infância, esta carta indica que o fator principal que neurotizou a criança foi a relação entre os pais. Provavelmente, eles a usavam e manipulavam para colocá-la a seu favor dentro dos jogos de poder que sucediam no relacionamento. Relacionamento que provavelmente acabou de uma maneira não muito grata para a criança. Talvez seus pais encontrassem novos companheiros que colocaram novas condições para aceitar a criança. Uma criança, nos seus 7 primeiros anos, que compartilha sua vida com outros adultos que acabam virando seus pais e mães substitutos, diante da necessidade de adaptar-se para conseguir a aprovação de tantas pessoas, tem mais tendência a deixar de ser ela mesma. Os amantes, na posição dos relacionamentos, podem estar indicando que a pessoa vive um relacionamento que, de uma maneira agradável ou não, a está ajudando a parar com as projeções e expectativas em relação ao seu parceiro e a perceber a necessidade de identificar o caminho de vida que significa ser fiel a si mesma. Também pode acessar esta percepção sem estar necessariamente envolvida num relacionamento amoroso. Mas também, e com muita frequência, esta carta indica uma grande idealização do casamento. Só serei feliz, só serei uma pessoa realizada, um homem ou uma mulher de verdade, quando apareça essa pessoa tão especial que o destino me reservou em algum lugar. A minha meia laranja, a minha alma gêmea. E então a pessoa que está vivendo para isso não vê as pessoas reais. Vê candidatos a marido ou esposa, com o qual essa pessoa vive na cega ilusão que tem tudo para tornar-se desilusão e sofrimento. Na necessidade interna e no método, esta carta indica que chegou o momento de escolher o seu próprio caminho. O caminho que realmente nutre e que possibilita avançar em direção à felicidade.
Claro que para ser fiel a nós mesmos temos que deixar de ficar em função dos outros. Temos que deixar de fazer o que imaginamos que outro espera de nós para conseguir o que imaginamos que precisamos que outro nos dê. Você não precisa procurar a sua meia laranja, você é a laranja inteira. Somos seres completos. É conveniente fazer uma lista com as coisas que esperamos de nosso parceiro. Segurança, apoio, aprovação, valorização, atenção, carinho, tesão, etc. E o nosso queixo vai bater no chão quando percebemos que podemos dar quase todas essas coisas para nós mesmos. Também pode ser muito interessante identificar as crenças e ver como elas foram inseridas na nossa mente, crenças relacionadas com as expectativas em relação a nosso parceiro ou em relação a nossas limitações que seriam supridas por ele. No caminho de crescimento, esta pessoa começa a recuperar as projeções que tinha feito e, a partir daí, pode visualizar melhor o seu caminho de vida. No resultado interno, os amantes indicam que, produto de todo esse processo, a pessoa conseguiu identificar e desativar as dificuldades internas que tinha para desenvolver sua polaridade interna. Agora está no masculino quando tem que estar ou quer estar no masculino. E está no feminino quando tem que estar ou quer estar no feminino, sem necessidade que ninguém lá fora esteja fazendo esses papéis. A partir daí, pode trilhar seu verdadeiro caminho, onde expressa plenamente seus talentos e faz suas escolhas de vida desde seu centro. No resultado externo, indica que a pessoa, a partir desta atitude interna, está encarando o mundo.